Durante décadas, o mundo acreditou que a guerra era travada com armas, tanques e mísseis. Mas havia uma guerra mais silenciosa, mais invisível e muito mais perigosa acontecendo nos bastidores: a guerra pela mente humana. Entre arquivos secretos, relatórios apagados e testemunhos silenciados, um nome começou a emergir entre os especialistas em inteligência: o Experimento Gaza. Não se trata de algo ligado diretamente ao conflito político da região de Gaza. O nome, segundo documentos vazados, seria apenas um codinome, um disfarce para encobrir o real local e os objetivos. Mas o conteúdo é perturbador. Um projeto ultra-secreto, conduzido entre as décadas de 1960 e 1980, por uma aliança incomum entre agências de inteligência dos INSMEUA, da URSS e, posteriormente, entidades privadas, com o objetivo de hackear a mente humana. Seu objetivo? Descobrir se era possível controlar pensamentos, apagar memórias, implantar ordens e até construir uma nova forma de ser humano, um ser obediente, um soldado perfeito, ou talvez um cidadão perfeitamente manipulável. Tudo começou durante a Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a União Soviética descobriram que não estavam apenas em corrida por armas nucleares, mas também por influência psicológica. Ambos os lados investiram bilhões de dólares em pesquisas de controle mental, hipnose, drogas psicodélicas e modulação neurológica. O MK-Ultra, programa da CIA já parcialmente revelado, foi apenas a ponta do iceberg. O que se descobriu depois faz o MK-Ultra parecer brincadeira. O Experimento Gaza foi descrito por ex-agentes como o projeto final, onde todos os limites éticos foram abandonados. Segundo os registros secretos vazados por um denunciante não identificado, a base onde o experimento foi conduzido ficava em uma zona remota, talvez na Ásia Central, talvez no leste europeu. A localização exata nunca foi confirmada, mas o nome Gaza aparece repetidamente em arquivos criptografados, sugerindo ser uma sigla ou código. Os sujeitos de teste eram, em sua maioria, prisioneiros de guerra, dissidentes políticos e, em casos mais sombrios, civis sequestrados de áreas em conflito. Esses indivíduos eram submetidos a uma combinação de técnicas: isolamento sensorial por semanas, privação de sono, hipnose profunda, exposição a ondas eletromagnéticas específicas, estímulos sonoros contínuos, além da administração de drogas alucinógenas como LSD, escopolamina e uma substância ainda não identificada, descrita apenas como V17. O objetivo era quebrar completamente a psique humana, desfazer as barreiras da identidade, apagar memórias, criar estados dissociativos profundos e então reprogramar o indivíduo. A técnica foi chamada de redefinição cognitiva modular. Em outras palavras, resetar a mente como se fosse um HD formatado, pronto para receber um novo sistema operacional. Mas havia mais. Os cientistas do Experimento Gaza queriam algo além de obediência. Queriam implantar comandos que pudessem ser ativados remotamente. Isso levou ao uso de frequências sonoras, luzes pulsadas e estímulos visuais que serviam como gatilhos mentais. Um agente, por exemplo, poderia ser treinado para agir de forma normal, até que ouvisse uma determinada sequência musical, ou visse uma imagem específica, e então entraria em modo de execução, realizando ações sem consciência plena. Era o assassino programado, o Manchurian Candidate da ficção se tornando real. Mas os testes não pararam aí. Em alguns casos, as cobaias começaram a desenvolver respostas inesperadas, alucinações extremas, dissociações múltiplas, episódios psicóticos. Alguns acreditavam estar em outras dimensões. Outros falavam línguas que nunca estudaram. Houve relatos de pacientes que descreveram com detalhes lembranças de outras vidas. Um cientista soviético, em relatório de 1973, descreveu o caso de um paciente que, após sessões intensas, passou a prever com precisão eventos simples, como falas futuras de seus experimentadores e mudanças ambientais. Isso levou a uma sublinha do Experimento Gaza chamada Projeto Ânima.
que visava explorar capacidades psíquicas latentes, como telepatia, precognição e visão remota. O uso de crianças também está documentado. Menores de idade eram colocados em salas sem estímulos, com capacetes de condução cerebral e treinados desde cedo para reconhecer padrões hipnóticos. A ideia era descobrir se a mente em desenvolvimento era mais moldável, e os resultados foram assustadores. Um dos arquivos descreve uma menina de 9 anos que, após semanas de exposição, era capaz de responder perguntas antes mesmo de serem feitas. Os cientistas passaram a considerar que estavam lidando com algo que ultrapassava a neurociência, que estavam abrindo uma porta que não sabiam fechar. Com o tempo, o experimento Gaza começou a sair do controle. Testes vazaram, alguns sujeitos fugiram ou foram libertados por engano, espalhando traumas profundos. Um deles, encontrado anos depois vivendo nas ruas de Marsella, repetia obsessivamente uma sequência numérica, que, mais tarde, se descobriu ser uma equação utilizada em programação de controle de drones. Como ele sabia disso? Ele jamais teve acesso à tecnologia militar. O vazamento final teria ocorrido nos anos 1990, quando parte dos arquivos foi enviada anonimamente a jornalistas e pesquisadores. A maioria foi desacreditada, mas alguns trechos bateram com relatos de ex-agentes do MK-Ultra e de arquivos desclassificados do KGB. As correlações eram claras. O experimento Gaza existiu, e talvez nunca tenha terminado. Em 2016, uma empresa de tecnologia foi acusada de utilizar algoritmos semelhantes aos descritos nos arquivos Gaza em testes de neuromarketing. Em 2019, um pesquisador de IA foi encontrado morto, após declarar que estavam testando comandos subconscientes em larga escala via smartphones. A coincidência? Ele trabalhava em uma startup ligada à defesa cibernética. Alguns acreditam que os princípios do experimento Gaza foram absorvidos por mega-empresas, governos e entidades que buscam moldar comportamentos em escala populacional. O uso de redes sociais como ferramenta de estímulo cognitivo, o bombardeio contínuo de imagens, sons, comandos, tudo isso seria uma versão moderna do que começou décadas atrás em instalações ocultas. Hoje, os gatilhos não são mais luzes piscando em um bunker. São notificações, reels, áudios, palavras, sons, tudo calibrado para manipular emoções, decisões, desejos. A pergunta que fica é: quem está no controle? O experimento Gaza foi encerrado ou apenas mudou de nome? As memórias podem ser apagadas, mas a verdade permanece, escondida, fragmentada, sussurrada por ex-agentes, denunciantes e pelos poucos documentos que escaparam da censura. O experimento Gaza talvez nunca seja reconhecido oficialmente, mas seus efeitos estão em toda parte.